Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Legado de Escritor. Aqui quem fala é Matheus Augusto para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre uma série magnífica, fabulosa, majestosa, uma série super incrível, super estimulante, super curiosa, chamada Undone. Essa é uma série exclusiva da Amazon Prime e vale muito a pena assistir. Apenas 8 episódios. Tranquilinho de assistir, rapidinho e sério, você não vai se arrepender. A série, ela flerta entre a realidade e o imaginário, de uma maneira muito sutil e convincente. Além de ser bem curiosa e fazer com que você se envolva na história cada vez mais. A trama é surpreendente e ela foi criada de uma maneira muito bem feita. Sério, te deixa abismado o tanto que essa série te faz duvidar do que é real e o que não é. E o melhor, essa série ainda tem um final em aberto que te faz pensar se o que aconteceu é real ou não. Então, é fenomenal, sério. E a partir daqui começam os spoilers, então se você não assistiu a série e quer assistir, assiste lá antes e depois você volta aqui. De verdade, vale muito a pena. Nós temos a protagonista da nossa série, Alma, e temos o pai dela, Jacob. Esses aqui são os dois personagens que eu vou falar durante o vídeo, então não preciso falar os outros. Claro que tem os outros personagens, mas não preciso falar deles por enquanto. Vou só mencionar eles por cima, mas os nomes, Alma e Jacob, são só esses que eu preciso saber. A série começa com o primeiro episódio, tranquilinho, apresentando a personagem, tal. Aí mostra uma treta dela com a irmã, e então, pá, a Alma sofre um acidente de carro. E aí começamos o segundo episódio. A Alma começa a ver o pai dela, e o pai dela, Jacob, começa a falar sobre a morte dele, porque ele morreu há muitos anos atrás, quando a Alma ainda era pequena, uma criança. E o que aconteceu com ele foi que rolou um acidente de carro e ele morreu. Pelo menos essa é a história que todos contam, a história oficial. Mas, segundo Jacob, ele foi assassinado e pede ajuda da Alma para descobrir o que aconteceu com ele. Mas ela fala, como é que eu vou fazer isso? Ele diz, você é que nem eu, você tem superpoderes, você consegue viajar entre o espaço-tempo, dobrar as realidades e fazer com que o seu corpo, a sua mente volte para o passado e desvende as coisas, entenda o que aconteceu. Então é isso que a Alma tenta fazer, ela tenta voltar no tempo, descobrir o que aconteceu com o pai dela e tal. Só que ela não sabe fazer isso. Então a série vai mostrando o aprendizado dela, o desenvolvimento de suas habilidades e tudo mais. E, caramba, com o tempo ela vai pegando essas coisas. E o mais legal é que, a gente começa a pensar, tá, mas isso é real? E aí os outros personagens, o namorado da Alma, irmã dela, mãe dela, começam a ficar preocupados porque ela tá apresentando sinais de esquizofrenia. E essa é a parte real da série, é a esquizofrenia, né? A Alma tá sofrendo com esquizofrenia, vendo o pai morto, achando que tem habilidade de controlar o tempo. E, enfim, é uma coisa de louco. Só que na cabeça da Alma e pela perspectiva que nos é mostrada na série, a gente começa a acreditar que esquizofrenia não é o que está acontecendo com ela. Na verdade, o pai dela começa a nos apresentar os argumentos que dizem que quem tem esquizofrenia na verdade tem superpoderes. E isso acontece nas tribos... de onde que era? Tribos mexicanas, de onde ele fez os estudos. E lá tem alguns xamãs. Eles têm meio que um poder também. Esse poder de ver espíritos, conversar com espíritos, um pouco de viagem no tempo para poder prever algumas tragédias ou ver o passado. E eles são considerados xamãs superpoderosos e têm uma alta hierarquia lá nessas tribos. Enquanto que, no meio urbano, isso é considerado uma doença, uma esquizofrenia. Com isso, a gente começa a se perguntar, pera, mas... Olha essa personagem, olha a Alma, olha tudo que ela tá fazendo. Não tem como isso ser esquizofrenia, isso daí realmente é superpoder. E aí, conforme a série vai passando, a gente vai ficando nessa dúvida se esquizofrenia, na verdade, é uma doença ou é uma condição super especial de superpoderes que as pessoas ainda não conseguem compreender. Só que aí tem outros fatos também. Ele fala que pessoas que não entendem a esquizofrenia e têm ela, acabam não desenvolvendo seus poderes e realmente perdem um pouco a cabeça, necessitam de assistência médica e tudo mais. E, bom, a série vai mostrando isso, né? Em alguns momentos da série, a gente tem a perspectiva das outras pessoas, aqueles que estão próximos de Alma, e ficam caraca, ela tá com problema, ela realmente precisa de tratamento e tudo mais. A gente tem essa noção de que talvez ela realmente precise
de uma assistência. Só que ao mesmo tempo a gente tem a perspectiva da alma e a gente fica, não, mas não tem como ela fazer, calma, mas olha tudo que ela tá fazendo, não tem como isso daí ser esquizofrenia, ela realmente tem superpoderes, porque ela consegue fazer algumas descobertas no meio da história, que você fica tipo, como é que ela sabe disso? Como que ela pode saber disso? Não tem como. E tudo isso começa a ficar na sua mente e você fica tipo, caraca, o que é real? O que não é real? Meu Deus, será que realmente superpoderes existem? Será que pessoas com esquizofrenia são superpoderosas? Ou então essa série tá mentindo pra mim? E você começa a duvidar de tudo isso. Até chegarmos no final. No final, meio que a alma consegue desvendar o que aconteceu com o pai dela. E ele consegue não ser morto. Ela vê que ele não foi morto. E aí nesse momento, a gente acha que tudo acabou. A gente finalmente vai saber o que é real e o que não é. Só que aí o pai dela fala, tá, agora você tem que me encontrar naquele lugar. E onde que é aquele lugar? A gente não sabe, mas a alma sabe. Então ela vai pra lá. E aí ela vai e espera. Aí nisso que ela tá esperando o pai dela, a irmã aparece, começa a fazer companhia e a alma conta tudo o que aconteceu, fala que tá esperando ali alguém e que tudo vai mudar a partir disso. Então ela fala, tudo bem, vamos esperar, mas se não aparecer até amanhã, vamos embora. A alma aceita e tudo mais, aí beleza. Aí passou e chegamos no dia seguinte, a irmã da alma fala, não, vamos embora, eu vou arrumar as coisas, daqui a pouco você vem. Aí a alma ficou lá sentada mais um pouco, e então a câmera foca no rosto dela, bem focado, e ela faz uma expressão de surpresa. E acaba. Nisso a gente não sabe se ela viu o pai dela, se ela viu outra coisa. E caso ela tenha visto o pai dela, a gente não sabe se é real, se ele é real ou não, porque a irmã dela foi embora. E justamente na hora que ela vai embora, aparece alguma coisa. Então o final fica bem aberto e a gente tem que descobrir se é real ou não, o que é real, o que é fictício nisso. E é muito legal essa série porque ela mostra... Ela é uma série meio animada, né? Então ela mostra outras perspectivas, ela mostra a realidade se quebrando, a alma vendo ela mesma de outras formas, vendo as pessoas de outras formas, e é muito divertido de ver isso. Outra coisa muito legal que a gente pode entender com essa série é como funciona a realidade da mente, porque às vezes ela pode ser tão alterada, tão mudada, que pode mudar tudo ao redor, fazendo com que coisas que pareceriam impossíveis antes aconteçam. A série nos ensina isso. E aí você começa a ter outras sacadas. Você começa a pensar em coisas que a gente acha que... Assim, coisas que a gente pensa que é de um jeito, mas na verdade elas são de outro. Elas poderiam ser de outro e a gente ainda não sabe, na verdade. A série nos ensina isso. E o valor que isso tem para quando você vai escrever alguma coisa é valioso demais. Quando você começa a escrever alguma coisa em que um personagem tem que ser trabalhado no mental, no psicológico, essa série ajuda bastante, porque você consegue ver diversas maneiras de poder trabalhar esse mental do personagem, poder trabalhar as adversidades que acontecem e, como eu posso explicar, trabalhar a sua perspectiva das coisas a partir de uma mente afetada. Quando eu terminei de assistir essa série, eu tava justamente numa parte do livro em que eu precisava trabalhar o mental de alguns personagens, porque eles seriam afetados por pesadelos muito, assim, traumáticos. Só que eu não estava sabendo como fazer isso. E assistindo essa série, eu comecei a ter umas outras perspectivas do que eu poderia fazer. E eu comecei a trabalhar melhor nisso. Além do fato de que a série em si é muito legal para você se inspirar a fazer algumas outras coisas, porque em alguns momentos ela mostra realidades alternativas. Não, alteradas. E aí você vai conseguindo trabalhar melhor essas coisas, melhor esses aspectos. Então, no geral, é uma série que nos ensina bastante sobre a mente, nos ensina a duvidar sobre várias coisas e como criar uma história em que faz a pessoa que está vendo ou lendo duvidar do que é real e o que não é. Histórias que são assim são muito legais, de verdade. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido sobre a série andando e como ela pode nos ensinar sobre a mente de uma pessoa e como duvidar de uma realidade. E se vocês gostaram, já deixa aquele like. Eu vou colocar o link para o meu livro na descrição e nos vemos na próxima. Até!